turma, tudo bom com vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás, e sejam bem-vindos ao nosso aulão de saúde da mulher, falando aí sobre os riscos da gravidez na adolescência. Então já deixa aí embaixo o seu curtir. Se ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho de se inscrever e aqui embaixo na descrição do vídeo, você tem um link para baixar o PDF dessa aula e, claro, lá no meu grupo de estudo, o link também está aqui embaixo na descrição, você consegue acessar esse PDF e os links das gravações, tá bom? Eu sou a professora Tainara Tomás, CEO aqui da TR Cursos, especialista em atendimento pré-hospitalar de emergência e saúde pública. Então vamos embora, porque fevereiro é um mês destinado aí, né, ao alarme desse aumento significativo de gravidez na adolescência, e durante esse mês a gente vai ter aí essas questões relacionadas a os riscos que a gravidez na adolescência podem trazer. Muita gente se pergunta aí sobre os riscos da gravidez tardia, mas essa gravidez acontecendo também de forma muito precoce, ela traz inúmeros riscos para a mãe e para o bebê, e é nisso que a gente vai focar a nossa aula de hoje. Então já faz o seguinte, coloca aí nos comentários para mim da onde você é e se você é técnico de enfermagem ou se você ainda é estudante, tá bom? Então deixa de papo e bora pro conteúdo. Em fevereiro, gente, do dia 1 ao dia 8, todos os anos, a gente tem a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Essa semana ela foi instituída, inclusive, por lei, desde 2019. E o objetivo dessa semana é passar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para reduzir as incidências de gravidez na adolescência, tá? Então, desde o dia 1º até o dia 8, a gente vai ter aí esse foco, essa ênfase em prevenção da gravidez na adolescência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a gestação nessa fase é uma condição que eleva a prevalência de complicações para a mãe e para o feto e para o recém-nascido, além de agravar problemas socioeconômicos já existentes. A taxa de gestação na adolescência no Brasil é alta, cerca de 400 mil casos por ano. Quanto à faixa etária, os dados revelam ali que lá em 2014 já tinham nascido 28.244 filhos de meninas entre 10 e 14 anos e 534.364 crianças entre 15 e 19 anos. Gente, esses dados são de cerca de 10 anos atrás. Quando eu mostrar para vocês como estamos hoje, é de cair da cadeira. Por isso que a gente tem aí, né, instituído por lei uma semana para abordar muito mais essa questão de gravidez na adolescência, inclusive agora nesse período carnaval, né? A gravidez na adolescência, ela pode acontecer com influência de diversos fatores. Inclusive, a questão gestacional vai vir acarretado da falta de informação. A desinformação sobre sexualidade, sobre seus direitos sexuais e reprodutivos, é o principal motivo para a ocorrência da gravidez na fase da adolescência, tá? Outras questões, como questões emocionais, psicossociais e contextuais, também contribuem. Inclusive, a falta de acesso à proteção social e a um sistema de saúde que englobe, por exemplo, o conteúdo, né, do uso adequado de um contraceptivo. Muitas meninas, elas até relatam que tomam anticoncepcional, mas elas não fazem a utilização correta do comprimido, não fazem a utilização correta da injeção, e isso acaba fazendo com que, mesmo utilizando o contraceptivo, aconteça a gestação na adolescência, certo? O que vai aumentar o risco da gestação na adolescência? Essa adolescente tem uma idade menor de 16 anos ou ter um período menor de 2 anos da sua primeira menstruação, tá bom? Por quê? Quando a mulher começa a menstruar, quando acontece a menarca, o corpo está ali em mudanças biológicas. Se faz menos de 2 anos que teve a primeira menarca, a gente vai ter um fenômeno duplo chamado anabolismo. O que vai acontecer? O corpo da mãe e o feto vão brigar pelos nutrientes daquela mulher. Então, a menina que teve ali
a sua primeira menstruação aos 13 anos, até 15 anos ela não deveria engravidar. Ah, mas já teve a primeira menstruação, já está certo para poder ter o filho? Não. Esses 2 anos de espaço entre a primeira menstruação e a primeira gestação precisa ser levado em consideração, porque senão vai ter aí abortos espontâneos por anabolismo biológico. O corpo e o feto vão brigar pelos nutrientes daquela mãe. Outra coisa é relacionada à estrutura física, tá? Adolescentes que têm menos de 1,5 m e pesam menos de 45 quilos também vão ter um risco aumentado na gestação por questões estruturais. E se a adolescente ela for usuária de álcool ou outras drogas, mesmo que seja medicamentos. Vale lembrar que alguns medicamentos eles não podem ser administrados durante o período gestacional, certo? Outra coisa, a gestação que venha por questões de abuso ou estupro ou outro ato violento com ameaças, tá? Isso também vai aumentar as questões de risco, como a existência de atitudes negativas quanto à gestação ou rejeição do feto. Então, as meninas que elas não aceitam que acabam ficando grávidas e tentam procurar formas de interromper essa gestação, e aí elas vão procurar os métodos mais bizarros que vocês possam imaginar, tá? E, claro, a dificuldade de ter acesso e ser acompanhada nos serviços de pré-natal. Então, a gente sabe que quando chega ali a gestante de 12, 13 anos no postinho, é toda uma dificuldade, porque realmente o corpo dela, biologicamente falando, ainda não está maduro o suficiente para aquela gestação e psicologicamente falando, muito menos, né? Então, é importante que esses riscos eles sejam disseminados, que eles falam com as crianças mesmo, gente. Pega essas crianças aí de 10, 12 anos e fala abertamente para elas sobre gestação, sobre paternidade, maternidade, sobre o uso de contraceptivos, porque falar para a criança de 10, 12 anos que ela não vai fazer, isso aí não adianta. Prender a criança também não adianta. A gente vai falar sobre prevenção de doenças, tá? A gravidez comparada às infecções sexualmente transmissíveis, a gravidez é fichinha pra gente. A gente resolve essa criança aí. Mas as infecções e as doenças, né? Falando de doença, outra coisa que aumenta o risco da gestação na adolescência, de ter uma gestação de alto risco, é a presença de doença crônica. Então, se aquela adolescente ela possui diabetes, é cardíaca, tem problema renal, já teve infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, HIV, se teve hepatite B ou C ou é hipertensa. Isso aí vai aumentar o risco da gestação, tá bom? Como a gravidez durante a presença de doenças agudas emergentes. E aí, se você mora no Brasil, mais em específico no Rio de Janeiro, você sabe que a gente está num surto de dengue, né? Então, assim, essas doenças emergentes, quando são adquiridas durante o período gestacional, elas trazem muito problema para o nosso feto, tá? Então, dengue, zika, toxoplasmose e outras doenças virais, elas podem trazendo comprometimento a essa gestação. A ocorrência também de pré-eclâmpsia ou desproporção pélvica fetal. E aí a gente vem para essa desproporção falando anatomicamente da mãe. O corpo dela, com menos de 1,5 m e menos de 45 quilos, é um corpo muito pequeno para gerar outra vida, o que pode aumentar o risco na questão de parto, por exemplo. Outra coisa, a gravidez de gêmeos e complicações obstétricas durante o parto, que inclusive pode levar essa gestante a ter que fazer uma cesárea de urgência, tá? Ponto que a gente vai bater muito, a não realização do pré-natal ou a realização com menos de 6 visitas de rotina, tá? E, por fim, não menos importante, a falta do apoio do familiar a essa adolescente e esse adolescente, tá? Porque a gravidez, ela não é algo exclusivo feminino. O homem, ele participa desse processo. Claro que o bebê, ele é gerado no corpo feminino, mas ele não foi feito sozinho. Então, a gente também tem aí as questões que envolvem o lado masculino deste acontecimento. Certo?
Fatores que aumentam os riscos para o recém-nascido ou lactente até o primeiro ano de vida, quando esse bebezinho vem de uma mãe adolescente. Primeira coisa é que ele seja um RN prematuro, tá? Ele venha pequeno para a idade gestacional ou com baixo peso, até mesmo por causa do retardo uterino. Um RN com menos de 48 centímetros, com peso menor de 2,5 kg, e aí a gente sabe que com esse peso abaixo aí de 2,5 kg, abaixo de 2 kg vai ser ruim para poder fazer a vacinação da BCG, que é uma vacinação que vai ajudar aí contra alguns casos relacionados à meningite e tuberculose, e o prematuro ele já vem com problemas respiratórios de fábrica, então a gente só vai piorando a situação, né? Outra coisa, um RN que venha com a classificação de Apgar menor que 5, tá? Na sala de parto, ou se o parto aconteceu em alguma situação desfavorável, como, por exemplo, ela acabou fazendo o parto em casa, o parto na rua, o parto a caminho do hospital. Outra coisa, o RN ele pode vir com algumas síndromes e anomalias congênitas, como síndrome de Down, algum defeito no tubo neural. Pode vir com circunferências incompatíveis. Então, a circunferência craniana, a circunferência torácica ou abdominal incompatível ao período de idade daquele RN. E também ele pode ser afetado por infecções de transmissão vertical ou transmissão placentária. Principalmente se essa mãe ela não conseguiu fazer no mínimo 6 consultas de pré-natal para a gente fazer um rastreio ali nesse rolê, tá bom? Quais infecções podem aparecer com maior prevalência? Sífilis, herpes, toxoplasmose, hepatite B ou C, Zika, HIV/AIDS, entre outras. Além de tudo, esse RN ele vai necessitar de muito mais cuidados intensivos numa UTI neonatal. Tá bom? Outra, por ser recém-nascido e normalmente prematuro ou com baixo peso, ele vai ter uma dificuldade de realizar a sucção e alimentação. Ele pode ter problemas relacionados à higiene e cuidados a domicílios ou no contexto familiar, como negligência e abandono. Tá? A gente pensa aí que uma menina de 14, 15 anos, ela ainda é uma criança, tá? Ela é uma adolescente, ok, entendo, mas ela ainda não está emocionalmente preparada para tomar conta de um recém-nascido que na maioria das vezes pode vir como prematuro, tá? E a falta de acompanhamento médico pediátrico e visitas regulares, como falha também no esquema de vacinação, porque quando essa criança ela nasce com prematuridade, a gente vai ter que mexer todo o calendário vacinal dela, porque algumas vacinas vão depender de certo peso, de certa idade e tudo mais, certo? No Brasil, atualmente, isso é do DataSUS 2019, tá? A cada mulheres, a gente vai ter 7 bebês de mãe adolescente. Então, um bebê em cada bebê que nasce no Brasil é de uma mãe adolescente. Um bebê a cada 7 bebezinhos que nascem no Brasil, ele vai ser de uma mãezinha adolescente, tá? E essa adolescência aí, galera, vai até os seus 18 anos, tá certo? Então, vale a pena a gente reforçar a questão relacionada a falar sobre esses assuntos para as nossas adolescentes. E como que a gente faz essa questão de prevenção? A prevenção, ela vai ser o fator mais importante e não tem como não falar sobre educação sexual. Então, cada vez mais cedo, a gente precisa falar para essas meninas, para esses meninos, sobre a questão relacionada a infecções sexualmente transmissíveis, ao uso da camisinha, ao uso dos métodos contraceptivos de via oral, injetável, a questão de integrar os setores, né? Não só a família, como a escola também, os locais de convívio desse adolescente, para a gente abordar esses assuntos, tá bom? A educação sexual integrada e compreensiva vai fazer parte da promoção do bem-estar do adolescente e dos jovens,
buscando ali realçar a importância de um comportamento sexual responsável. A gente não vai incentivar a prática sexual, pelo contrário, a gente vai dizer sobre os riscos daquela prática sexual e como diminuir esses riscos, ou seja, se caso aquele adolescente já esteja sexualmente ativo ou esteja planejando isso, que a gente sabe que essas crianças pensam, né? Que ele faça da maneira mais responsável possível, tá bom? Como tendo respeito pelo outro, pelo corpo do outro, uma igualdade e equidade de gêneros, porque a gente sabe que a maioria das gravidez na gestação, a mãe que vai abandonar a escola, a mãe que vai acabar parando um pouco sua vida social mesmo, sua presença em sociedade, trabalho e afins, por causa dos cuidados do bebê. Então, a gente precisa pensar isso de forma igualitária para a mãe e para o pai, tá? Outra coisa, falar sobre a proteção dessa gravidez no momento importuno. Então, será que realmente não utilizar a camisinha? Será que não falar sobre educação sexual essa gestante, essa adolescente, engravidar ali no auge do seu ensino médio? Seria o melhor momento? Então, a gente vai falar sobre isso. E o principal, né? Não só sobre gravidez. Vamos falar também sobre doenças, como HIV/AIDS, tá bom? E abordar dentro da educação sexual as questões relacionadas à violência sexual e outras violências e abusos que podem estar relacionados à prática sexual, certo? A garantia de desenvolvimento integral na adolescência e juventude é uma responsabilidade coletiva que precisa unir a família, a escola e sociedade para articular-se com órgãos e instituições públicas e privadas na formulação de políticas públicas de atenção integral à saúde em todos os níveis de complexidade, e embasando nas situações epidemiológicas, indicadores e demandas sociais, claro, respeitando todos os princípios do Sistema Único de Saúde. É importante que não seja algo só falado para determinadas adolescentes, a determinados grupos de jovens, que seja algo disseminado para toda a população e que cada vez as pessoas entendam que falar sobre educação sexual para jovens e adolescentes, eu não estou incentivando a prática sexual, pelo contrário, eu estou informando sobre os riscos dessa prática sexual. E dentro disso, gente, vai entrar as questões relacionadas ao conhecimento do próprio corpo, as questões relacionadas à puberdade, à menstruação, há questões relacionadas a tudo que envolve o contexto do organismo e as questões sexuais de homens e mulheres. E adolescente é um bicho curioso. Então, se não for um profissional da saúde ali orientando, um professor orientando de forma correta, depois que ele aprendeu o jeito errado, para a gente consertar vai ser um problema, né? Então, vale a pena a gente ter essa atenção, principalmente agora quando a gente tem uma lei que traz à tona essas informações, tá certo? Então, galera, adolescência primeiro, a gravidez depois, não pule etapa, tudo tem seu tempo. E a gente aqui na TR Cursos fica muito feliz de ter você aí do outro lado como nosso aluno, assistindo esse aulão, que é breve, sim, tranquilinho, para a gente reforçar esses riscos. E se você precisa desse conteúdo para estudar para sua prova, para o seu curso, para fazer algum trabalho, o link do slide está aqui embaixo na descrição, você pode baixar o slide lá, pode reassistir essa aula quantas vezes você quiser. E claro, se ainda não é inscrito, clica aí para se inscrever no nosso canal. Toda semana tem uma aula ou um curso gratuito aqui que dá direito a certificado de participação. Esse aulão não tem certificado, viu, gente? Próxima aula com certificado é na semana que vem, que a gente vai falar sobre farmacologia, tá certo? Então, ó, se ainda não segue a gente nas redes sociais, clica lá no Instagram, @prof. Tainara Tomás ou @TR Cursos. Vem fazer curso presencial com a gente também, se você é aqui do Rio de Janeiro. Aproveita, porque a nossa agenda de cursos presenciais está com promoção agora no mês de fevereiro, tá bom? E não esqueça, estuda que a vida muda. Compartilha esse conteúdo para todo mundo que você conhece e deixa aqui embaixo um comentário sobre o que você achou dessa aula e qual
tema você quer ver aqui na TR Cursos, tá bom? Então eu fico por aqui, galera. Obrigada por mais essa audiência na aula. Um grande beijo e até mais!